Meus pais me expulsaram por um erro bobo. Anos depois, eles finalmente me perdoaram, mas eles só querem que eu financie o falso estilo de vida luxuoso da minha irmã. Eu, 25 anos. Recentemente fiz algo para destruir completamente a futura carreira da minha irmã como influenciadora do Instagram e minha família está furiosa agora. Eles estão até ameaçando me processar. Então eu realmente preciso de toda a ajuda que eu puder obter agora. Para contextualizar, eu não estive exatamente em contato com minha família no passado. Fui expulsa de casa quando tinha 17 anos, por um erro estúpido que eu cometi. Mas acho que eu estava em terreno instável com eles de qualquer maneira, porque odeio admitir, mas eu tinha me tornado uma espécie de delinquente adolescente. Eu realmente não gosto de falar sobre essa fase da minha vida, mas é necessário que eu a mencione aqui. Então aqui está, eu meio que me juntei ao tipo errado de grupo quando tinha uns 15 anos e comecei a fazer tudo que era ilegal. Você escolhe fumar, beber e até maconha. Eu saía furtivamente de casa quase todos os dias e voltava furtivamente de manhã. Minhas notas começaram a cair drasticamente porque eu mal dormia e meus pais descobriram tudo. Eventualmente eles tentaram me punir, eles me castigaram por semanas. Mas eu ainda saía para sair com meus supostos amigos, e me castigar só tornava tudo mais emocionante porque eu sabia que não deveria estar fazendo nada disso e, no entanto, eu estava. Minha irmã, Vanessa, 21 anos, era praticamente um anjo em comparação porque, embora ela não estivesse fazendo nada de especial, pelo menos ela estava seguindo as regras e não se comportando como eu. Ela ainda era uma pirralha, mas de outras maneiras e muito menos uma delinquente. De qualquer forma, esse meu comportamento continuou por quase 2 anos e meus pais tentaram de tudo para me impedir, mas eu achava que estava sendo legal, então nunca os ouvi. Eu estava sendo reprovada na escola e minha família estava realmente decepcionada comigo, mas meus pais ainda não me mandaram embora, porque eles não queriam que ninguém descobrisse que eu tinha me tornado uma delinquente juvenil. E então, quando eu tinha acabado de fazer 17 anos, meus amigos e eu estávamos bebendo uma noite e em um desafio, eu decidi que seria uma ótima ideia vandalizar um carro de polícia estacionado ali perto. Claro que não foi, fomos pegos e foi assim que acabei no reformatório por 6 meses. Isso foi um grande erro e realmente me fez ficar sóbria, e me fez perceber como eu estava completamente estragando minha própria vida só pela validação dos meus supostos amigos que tinham me abandonado no segundo em que as coisas ficaram sérias. De qualquer forma, isso foi um chamado para mim, mas infelizmente naquela época, meus pais tinham decidido que não queriam mais nada comigo. Não posso exatamente culpar eles, mas também acho que não foi legal da parte deles me expulsarem de casa logo depois que voltei do reformatório. Eu já tinha tido tempo suficiente lá, não precisava disso. Mas também não consegui parar eles e então, de repente eu estava fora. Depois disso não tive para onde ir porque a maioria dos meus parentes não queria ter nada a ver comigo. Meus amigos acabaram se tornando uma péssima influência para mim, então eu definitivamente não iria até eles. Acabou sobrando meus avós, mas o problema era que meus avós maternos moravam fora do estado e os pais do meu pai moravam nos subúrbios, o que era uma distância enorme da minha escola e de tudo que eu conhecia. No entanto, eu não tinha opções, e não queria ir à polícia para relatar o fato de que meus pais me expulsaram, embora eu fosse menor de idade. Eu tinha desenvolvido o medo da lei depois do encontro com os policiais na primeira vez, então essa foi uma das razões pelas quais não denunciei meus pais e além disso, eu nem tinha certeza se algo poderia ser feito sobre a situação porque na época em que voltei do reformatório, eu estava a apenas 3 meses de completar 18 anos. Então, sem outra opção, decidi ir até meus avós e pedir que me ajudassem. Felizmente, eles me acolheram, mas isso não significa que a vida ficou fácil para mim de repente. Eu sentia muita falta dos meus pais, principalmente considerando o fato de que eles nem sequer falavam comigo enquanto eu estava no reformatório. Eu estava completamente sozinha lá. E meus avós também não eram exatamente legais comigo, eles eram disciplinadores rígidos, mas acho que eu precisava disso naquela época. De qualquer forma, fiquei deprimida porque tive que mudar de escola e repetir meu último ano porque perdi uma grande parte dele enquanto estava no reformatório. E para piorar, eu estava realmente atrasada porque também estava sendo reprovada em todas as minhas aulas. Eu não tinha amigos, meus pais não falavam comigo, e meus avós só me acolheram para que eu não acabasse sem teto, mas não havia amor e afeição por mim. Naturalmente fiquei bem solitária, mas trabalhei muito, entrei em uma faculdade e tentei o meu melhor para mudar minha vida. Peguei um empréstimo estudantil, trabalhei para pagar a faculdade e assim que me formei,
Agradeci aos meus avós, começando a retribuir eles por tudo o que eles fizeram por mim. E eu tive muita sorte também, porque há cerca de 2 anos me ofereceram um emprego como designer gráfico em uma empresa de muito sucesso. Eu descobri no meu último ano que design era o que eu queria fazer da minha vida e não para me gabar, mas eu sou muito boa nisso. Eu trabalhei muito duro no passado, e eu tinha me candidatado a essa empresa com quase nenhuma esperança de ser contratada, mas, felizmente eu fui, e embora eu ame meu trabalho, também é um grande bônus que eu seja muito bem paga. Sou bem jovem, mas estou indo bem e tenho orgulho do quanto progredi. A única coisa que continuou me incomodando, mesmo depois de tantos anos, foi o fato de não ter conseguido fazer as pazes com meus pais. Não é que eu não tivesse entrado em contato com ele, tentei falar com ele várias vezes nos últimos 2 anos, mas não tive sorte. Era bem compreensível porque, embora tenha sido um erro estúpido meu que me fez ser expulsa, eu ainda senti que foi um pouco duro demais da parte deles fazerem isso comigo porque, afinal, eu tinha apenas 17 anos. Eu era uma idiota total e eles poderiam ter me perdoado, como meus pais, ou pelo menos eles poderiam ter tentado entrar em contato comigo depois que eu comecei. Mas isso nunca aconteceu. Do nada, eles de repente entraram em contato comigo uma semana atrás. Minha mãe me encontrou no Instagram e me enviou uma mensagem, dizendo que ela realmente gostaria de me convidar para jantar para que eu pudesse me reconciliar com a família porque já faz muito tempo e todos pensaram sobre isso. Eles realmente sentem minha falta e acham que já fui punida o suficiente. Fiquei emocionada ao ler a mensagem e respondi imediatamente aceitando o convite. Eu não tinha ideia do que estava reservado para mim, ou do fato de que eles tinham segundas intenções porque eu estava feliz por ter uma chance de consertar as coisas com minha família novamente. No dia seguinte, mesmo quando fui jantar, tudo estava ótimo. Comprei flores e chocolates para eles, bebemos juntos e contei a eles o que estava acontecendo na minha vida. Até agradeci por me convidarem e fiquei um pouco emocionada ao falar sobre como me senti quando recebi a mensagem da minha mãe. Eu pensei que tudo estava indo bem, mas então, quando chegamos à sobremesa, meus pais começaram a agir de forma bem suspeita. Eles começaram a me contar sobre a carreira de influenciadora da minha irmã e como Vanessa conseguiu reunir quase muitos seguidores, mas agora, a contagem não estava aumentando. Eu não sabia o que eles estavam construindo e até olhei para Vanessa para descobrir o que estava acontecendo, mas então, eles finalmente soltaram a bomba e me disseram que, como descobriram que eu estava indo muito bem agora, eles queriam que eu financiasse o estilo de vida luxuoso da minha irmã, já que esse era o nicho dela como influenciadora, mas agora, ela não estava ganhando dinheiro suficiente para pagar o tipo de estilo de vida que queria. Então eles queriam fazer parecer que ela poderia pagar férias luxuosas e chiques, e outras coisas, mas isso seria tudo por minha conta. E enquanto eles estavam falando comigo sobre isso, percebi que era por isso que eles tinham me contatado depois de tantos anos. Esse era o problema. Eles queriam que eu usasse meu dinheiro arduamente ganho para financiar o estilo de vida da minha irmã, para que ela pudesse fingir que tinha uma vida muito legal e agitada nas redes sociais e impulsionar sua carreira. Foi extremamente humilhante, que foi por isso que eles me convidaram para jantar. Porque eles não tinham dinheiro para fazer isso eles mesmos, ou talvez eles simplesmente não quisessem jogar dinheiro fora com algo tão sem sentido quanto isso. De qualquer forma, eles estavam sendo muito casuais sobre isso e minha mãe até disse que se eu realmente quisesse compensar eles, era assim que eu poderia fazer. Terminei a sobremesa, disse a eles que precisaria de um tempo para pensar sobre isso e me comportei como se tudo estivesse normal enquanto estava saindo. Mas eu estava realmente furiosa por dentro e assim que cheguei em casa, digitei um post raivoso sobre o que tinha acabado de acontecer e postei nas redes sociais, marcando Vanessa e meus pais. Eu até configurei minhas configurações de privacidade da conta para público, encaminhei meu post para quantas pessoas eu pude, e eu disse a eles para levarem adiante e dentro de algumas horas, Vanessa começou a explodir meu telefone. Foi exatamente o que eu esperava, ela ficou brava e começou a me perguntar se eu era louca, disse que eu estava arruinando sua vida e carreira, e me disse para deletar o post imediatamente, mas eu não fiz. Eu apenas a bloqueei e a deixei ficar acordada pelo resto da noite enquanto eu ia dormir. Na manhã seguinte, quando acordei, percebi que muitas pessoas que conheciam Vanessa pessoalmente, mas não gostavam dela, tinham me procurado pessoalmente para me parabenizar pelo que eu tinha feito, porque agora sua contagem de seguidores começou a cair rapidamente. Ela está extremamente chateada com isso e meus pais também, porque eles acreditam que isso foi totalmente desnecessário.
Aparentemente meu post ganhou muita força porque, de acordo com minha família, garotas do colégio dela e velhos amigos já estavam com muita inveja dela quando ela começou a explodir nas redes. Eles estavam apenas procurando uma desculpa para arrastar ela para baixo e meu post deu a eles exatamente isso. Essas pessoas compartilharam e compartilharam novamente o post e foi assim que o declínio de seguidores de Vanessa realmente começou. Então agora eles estão me responsabilizando por isso. Eu não compro a situação toda que as pessoas que têm inveja dela estão fazendo isso para se vingar dela. Tenho certeza de que deve haver algo mais profundo. Mas de qualquer forma agora estou apenas preocupada com o que eles estão ameaçando fazer comigo. Até agora tenho ignorado todas as mensagens que eles têm me enviado, exigindo que eu remova aquela publicação. Algumas horas atrás, eles me enviaram uma captura de tela deles falando com um dos amigos do meu pai, que por acaso é advogado, e eles me disseram que vão me processar se eu não remover aquela publicação. Não tenho certeza se eles realmente podem me processar por isso. Se puderem, então estarei em apuros e quero evitar isso de qualquer maneira. Além disso, também estou muito preocupada se estou fazendo a coisa certa ou não, porque do jeito que eles estavam falando sobre toda essa coisa de influenciadora do Instagram, era bem evidente que Vanessa e meus pais decidiram que essa seria a carreira dela no futuro. Então, essencialmente estou meio que arruinando a carreira dela ao expor ela assim. E além disso, também tem o fato de que foi um erro meu que me fez ser expulsa de casa e sinto que preciso ser grata aos meus pais, mas o jeito que eles me fizeram visitar tão sorrateiramente não me agrada. Eles poderiam ter sido honestos e diretos comigo, mas fingiram que estavam dispostos a me perdoar, apenas se eu comprasse deles. Essa é minha maior reclamação com a situação agora e não sei se tenho o direito de me sentir assim. Se você está curtindo o vídeo até aqui, já deixa o like para dar aquela ajuda. E se ainda não for inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever e ativar as notificações. Assim você não perde nada do que vem por aí. Bora continuar. Atualização 1. Decidi cortar minhas perdas e tirar aquele post do ar. Como não há como dizer o que eles podem fazer, se eles realmente seguirem com o processo, ele pode se tornar muito longo, quer eu goste ou não. Não posso exatamente apagar meu passado. Eles definitivamente podem tentar fazer parecer que eu estava tentando arruinar o futuro da minha irmã como influenciadora de propósito com aquela postagem e que eu estava mentindo sobre eles tentando me fazer financiar o estilo de vida da minha irmã, fazendo parecer que eu estava apenas tentando arruinar sua reputação e carreira. E não quero desperdiçar meu dinheiro com advogados agora. Além disso, quando os visitei para jantar, éramos apenas eu, meus pais e Vanessa. Não havia testemunhas para confirmar o que eu estava dizendo, nem havia nenhuma gravação, e em suas mensagens. Eles foram espertos o suficiente para garantir que não estavam nem mesmo insinuando nada, já que tudo o que disseram foi para retirar o post, sem mencionar se o que eu havia falado era verdade ou não. Meus avós obviamente não seriam úteis neste caso, e tenho certeza de que eles ficariam do lado da minha família. Na verdade, imagino que eles sejam as pessoas que disseram aos meus pais que estou indo bem agora, e foi assim que descobriram que estou ganhando uma quantia decente de dinheiro e é por isso que me abordaram. Não posso exatamente cortar meus avós da minha vida, não que haja muito o que fazer lá de qualquer maneira. Mas tenho retribuído a eles aos poucos, então vou continuar fazendo isso e eu já não interajo muito com eles. Eu tirei o post ontem, desbloqueei todo mundo, e disse a eles que tinha tirado o post e agora, não quero nenhum drama da parte deles. Depois que eu os desbloqueei e enviei a mensagem, Vanessa imediatamente respondeu a mensagem e me enviou uma nota de voz, me xingando por quase 1 minuto e meio e dizendo que ela sabia de fato que eu estava fazendo isso só porque estava com ciúmes dela. E que não importava que eu tivesse removido a publicação porque ela já tinha perdido um monte de seguidores. Ela me disse que eu tive sorte que nossos pais não queriam levar isso ao tribunal e queriam terminar este ano porque se dependesse dela, ela teria se certificado de que eu pagaria por isso. Eu poderia ter ignorado, mas só para ser atrevido, respondi a ela dizendo que estava grato por ela não ter dinheiro para me levar ao tribunal, e no final das contas, foram nossos pais que decidiram o que deveria ser feito, porque do contrário eu estaria em apuros. E então, antes que ela pudesse responder a isso, eu a bloqueei novamente. Então é isso, e eu realmente espero que eles não entrem em contato comigo novamente e que possamos acabar com isso. Atualização 2. Algo bem interessante aconteceu recentemente. Uma das minhas conhecidas do ensino médio entrou em contato comigo para perguntar se eu tinha deletado aquele post.
Então eu tive que dizer a ela que eu tinha arquivado e também definido minha conta de volta para privada. Então eu achei bem intrigante que ela tivesse decidido me perguntar sobre isso, mesmo que ela nem me siga. Perguntei a ela porque ela estava interessada no post e ela continuou me dizendo que queria ler sobre isso ela mesma, porque ela tinha chegado um pouco tarde demais para entrar na onda. Começamos a conversar depois que expliquei a ela exatamente por que eu tinha que remover aquele post, porque eu tinha certeza de que muitas pessoas tinham perguntas sobre isso e eu ainda não tinha abordado isso publicamente. De qualquer forma, estávamos conversando sobre isso e foi assim que descobri que a razão pela qual meu post teve tanta repercussão, e minha irmã perdeu tantos seguidores por causa disso, não foi porque as pessoas tinham compartilhado aquele post por inveja. Foi por ressentimento e principalmente foi só para colocar Vanessa em seu devido lugar porque aparentemente ela tinha se tornado um pé no saco depois de ganhar uma certa quantidade de seguidores nas redes sociais. Não sei como ela chegou aqui, acho que ano passado uma das fotos dela meio que viralizou e ganhou muitos likes. Então isso subiu na cabeça dela. Dessa forma, parecendo realmente estética em locais caros usando muita maquiagem e exibindo marcas de luxo por meio de suas roupas e acessórios. Algumas delas foram emprestadas, outras foram alugadas, mas obviamente ninguém consegue descobrir nada disso a partir de uma foto em si. Ela estava exibindo um estilo de vida que não tinha e você sabe como as pessoas nas redes sociais engolem esse tipo de coisa. Então foi assim que seus seguidores começaram a crescer. E assim que ela começou a crescer, ela começou a abandonar seus amigos. Ela desenvolveu um problema de atitude e começou a brigar com todos os seus amigos, colocando eles para baixo como se ela estivesse realmente vivendo a vida que ela estava tentando retratar. Mesmo que na realidade ela ainda estivesse morando com os pais, não tivesse trabalhado um dia sequer desde que se formou e fosse praticamente inútil. Então, naturalmente, havia muito ressentimento contra ela e é por isso que seus amigos decidiram compartilhar muito meu post e garantir que todos descobrissem que tipo de pessoa falsa e superficial minha irmã realmente era. Não posso dizer que estou surpresa. Eu tinha adivinhado no começo quando meus pais disseram que a única razão pela qual meu post estava ganhando muita atenção era porque minha irmã tem muitas garotas invejosas que a odeiam e eu estava apenas jogando nas mãos delas. Depois de falar com essa conhecida, descobri que praticamente todo mundo da nossa escola sabe que tipo de pessoa Vanessa é, embora ela costumava ser bem malcriada antes. Agora ela perdeu até mesmo os poucos amigos leais que costumava ter. Então foi bem interessante para mim descobrir, mas infelizmente ainda não vou postar de volta. Simplesmente não vale a pena. O drama e o problema, eu preferiria deixar para lá agora. Agora estou focada no meu trabalho e na minha vida pessoal. Não tentarei reviver mais essa história e não voltarei a falar com meus pais nem com minha irmã. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!